Olá, tudo bem? Está começando mais um programa Ideias e Negócios aqui na TVI, na Band e também nas redes sociais, na plataforma do projeto Ideias e Negócios. É um privilégio ter você aqui e já estabelecendo nossa comunicação. Se você quiser ter contato, mandar sua sugestão de pauta, anote o nosso telefone 67 99956 2385. Manda um WhatsApp pra gente, a gente vai trocando ideias. A gente vai debater hoje aqui no programa, entre outros vários assuntos, o programa de abastecimento em Mato Grosso do Sul. E nisso eu falo sobre o setor sucroenergético, o setor de bioenergia, produção de cana. Como é que está nos municípios? As usinas estão produzindo conforme o esperado? Assunto que eu vou conversar com o Roberto Holanda, presidente da Biosul, que é a entidade aí que organiza e que representa o setor bioenergético aqui em Mato Grosso do Sul. Roberto, primeiramente, muito obrigado por estar aqui com a gente no programa Ideias e Negócios. Muito bom, muito prazer. É muito bom estar aqui com você, Ginês, e obrigado pelo convite. Te chamei porque a gente está acabando a safra da cana, certo? E ao contrário da soja e do milho, em que as pessoas têm um conhecimento um pouco melhor, até por conta do histórico do estado, e a cana ainda é nova aqui em Mato Grosso do Sul, né, guardadas as proporções, quando está acabando a safra de cana, o que eu posso entender? Que está acabando a colheita, está acabando a moagem? O que eu posso avaliar nesse processo final de safra? Olha, o ciclo é muito... O ciclo de safra, a gente está na safra 2018-2019, a gente vai até março, até 31 de março é o último dia da nossa safra, é um calendário oficial e a gente tem aí até esse dia para terminar a safra. Você falou um negócio interessante agora, que o sul-mato-grossense às vezes ainda entende a cana como um negócio novo, mas a gente é considerado como uma nova fronteira da bioenergia. O nosso estado hoje é o quarto maior produtor nacional em cana-de-açúcar, somos aí entre terceiro e quarto maior produtor brasileiro de etanol, que é uma potência nisso. A gente tem o açúcar em quinto lugar no Brasil e bioenergia, somos o segundo maior estado no Brasil que converte a produção de cana-de-açúcar em energia elétrica. A gente hoje aqui no estado já produz, já entrega no sistema energia mais do que suficiente para abastecer, por exemplo, todos os domicílios do estado. Olha, só nesse começo de conversa você trouxe 3 informações importantes sobre o etanol, sobre o açúcar e sobre a energia. Agora, quando a usina, é ela que define ou é o mercado que define? Como é feito isso? Eu vou moer mais para etanol, eu vou moer mais para açúcar, eu vou moer mais para energia. Como que é feito esse equilíbrio do mercado? Vamos lá, isso tem uma coisa de vocação, tá certo? E tem também, evidentemente, que a força do mercado, que é importante. O Mato Grosso do Sul é um estado que tradicionalmente destina grande parte da sua cana para a produção do etanol. 70% é a nossa linha de média para o combustível verde. A gente produz mais etanol do que açúcar normalmente. E aí, dependendo do mercado, esse 70% baixa um pouquinho, até no máximo 65%, ou sobe um pouquinho até 84%, 85%, que é o que está acontecendo essa safra. A gente está tendo um mercado de açúcar muito complicado, outros países produtores com práticas comerciais questionáveis, exemplo de Índia, Paquistão, Tailândia, e isso evidentemente que deixou o mercado de açúcar... Deixa eu fazer uma vírgula aqui. Questionáveis por quê? Proteção, a gente está concorrendo com um cara que ganha subsídio, fica difícil você concorrer com isso. Então, práticas que estão sendo inclusive questionadas em fóruns, nos respectivos fóruns mundiais, mas isso fez com que as cotações do açúcar desabassem. A gente vê aí a exportação do açúcar aqui no estado. O açúcar também é um produto importante para a balança comercial do estado, mas a gente baixa muito a produção de açúcar porque fica desinteressante esse ano, essa época agora está um pouco desinteressante para os produtores. Para terminar o assunto safra e para terminar esse bloco em relação à safra 2018 e 2019, a produção está num ritmo bom, melhor que o ano passado? Analisando os últimos 3 anos, o que você pode falar para a gente de quantidade, de produtividade?
A gente está melhor do que ano passado, mas o ano passado foi muito ruim. Ano passado, a safra 16-17, safra 17-18, a gente teve geada, teve muita chuva, foi uma safra que tivemos uma produção complicada. Tanto que aconteceu um negócio que eu não tinha visto ainda aqui nos últimos 10 anos, que é que a gente produziu menos que no ano anterior. Fizemos 50 milhões de toneladas 16-17 na reatrasada, caímos para 46,9 e agora, até o momento, moemos aí 46,5 milhões de toneladas de cana. A gente deve superar a safra passada aí num momento de recuperação da nossa produção. Perfeito, temos muito assunto para falar, é um assunto de extrema importância, não só para a economia global, mas para a economia local de Mato Grosso do Sul. O Roberto citou bem aqui a diversidade, né, a versatilidade desse mercado. Mas antes eu quero chamar aqui para fazer um convite para você para bater um papo de líder. Vamos lá? Olá, tudo bem? E hoje nós vamos dar continuidade falando um pouco mais sobre autodesenvolvimento e liderança. Para que você possa se desenvolver como líder, você primeiro precisa questionar suas crenças. Quais são os obstáculos que te impedem de desenvolver novas competências, habilidades e conhecimentos? Isso é muito importante, pois às vezes o líder ele acha que já sabe tudo. Isso acaba sendo um obstáculo. Ele acha que as fórmulas que funcionaram anteriormente, elas vão funcionar hoje. Isso também é um obstáculo. Pois, como eu disse no vídeo anterior, o mercado está em constante evolução, em constante adaptação. Então, se faz necessário essa evolução também do líder. Não só do líder gerente, mas do líder também empresário. Ele precisa estar evoluindo constantemente. Então, ele precisa sim questionar suas crenças. Precisa sim questionar os obstáculos que impedem o seu desenvolvimento e o desenvolvimento da sua empresa. Outro obstáculo é a desculpa de tempo. Você, líder que fica dizendo que não tem tempo para buscar novos conhecimentos, desenvolver novas competências, pois o mercado, como eu disse, está em constante evolução. Se você não tem tempo para evoluir, você não vai conseguir acompanhar o mercado. Isso acaba sendo extremamente prejudicial para a sua performance. Outra questão são os hábitos arraigados. Existem pessoas que falam, eu nasci assim e vou ser sempre assim. Eu aprendi através de muito estudo que as pessoas sim podem mudar e sim podem desenvolver novas competências e habilidades. E eu digo, esforço é maior que talento, pois o esforço, a busca constante, o esforço de buscar constantemente evolução supera o talento. Aqui é Thiago Paes e esse é o quadro Papo de Líder. Vamos para um rápido intervalo. O programa Ideias e Negócios volta rapidinho. Até já! Nossa missão é contribuir de forma integral na formação do ser humano criado à imagem de Deus. Contribuindo assim para um mundo melhor e mais justo. Eu sou Suilene Campos, diretora do Instituto João Batista. Vem conhecer nossa escola? Você está procurando qualidade, requinte e design diferenciado? No Quarto Colchões e Enxovais, você encontra enxovais com toque acetinado, fio egípcio e bordado inglês. Camas e colchões com conforto, design e dedicação que só produtos feitos à mão podem proporcionar, com fio egípcio e bordado inglês. Venha nos visitar em uma de nossas lojas. Quarto Colchões e Enxovais, onde seus sonhos acontecem. Mania de Lígia, atendimento express, sem hora marcada, unhas, cabelos, sobrancelhas, maquiagem e a incrível depilação com cera marroquina, 80% menos dor e 100% natural. Venha, são vários profissionais prontos para te atender. Mania de Lígia, Avenida Afonso Pena, 3668, 3222-5024 e 99263-3756. O Ideias e Negócios está de volta e eu já quero agradecer aos parceiros que ajudam a produzir o nosso programa. Estamos gravando aqui no IoTed Lounge, na Ricardo Brandão, e também agradecimento especial aos profissionais da Supernova Palestras e Treinamentos, que são grandes parceiros.
Há também Zezé Guerreiro Cenografia, que colabora aqui com o ambiente do nosso programa, e o pessoal da Arte, Luz e Eventos. Muito obrigado, viu? Isso ajuda a gente a produzir um programa bacana para todo mundo que está assistindo. Falando em programa bacana, vamos abrir espaço então para o empresário mostrar um pouco seu empreendimento, sua história, seu case de sucesso. É o quadro Vitrine. Vamos ver. Em 1997, nasce um sonho em Corumbá, na cidade de Corumbá, uma loja de antena parabólica. E hoje, após 22 anos, eu estou com o fundador para falar um pouquinho sobre essa história. Tudo bem, Marildo? Tudo bem, Cláudio. Então, foi em 97, é isso? Em Corumbá? 97. Eu era funcionário de uma empresa e me ofereceram, na verdade, minha cunhada era representante de uma marca de antena parabólica. E era o boom da parabólica naquela época. Na época era novidade. Lá em Corumbá, pelo menos, não tinha, o sinal não era bom, a gente só recebia através de parabólica. Eu aproveitei aquele boom, comecei um sonho ali, na verdade, né? E eu abri uma loja de parabólica. Vou vender parabólica. Era o seu negócio. Meu negócio era vender parabólica. Só que quando eu fui estudar o assunto, eu entendi que eu não estava numa loja de parabólica, eu estava atuando na área de telecomunicações. Que é muito mais abrangente. Muito mais abrangente, muito mais maior, né? Hoje a gente vê aí, né? Naquela época não tinha internet, a internet era discada, estava começando. Telefonia celular. Celular não existia ainda, não tinha. Eu peguei um pouquinho do começo do celular grande, né? E estavam se falando em TV por assinatura via satélite. Tinha TVA, tinha o Globosat na época, né? Mas era difícil acesso. É ali que eu comecei a entender que eu estava num mundo futuro, e o futuro é hoje, né? Chegou. E onde que entra Campo Grande nisso? Que ano foi? Por que a vinda para Campo Grande? Então, eu tive uma ascensão, Cláudio, muito rápido. Eu fiz sucesso muito rápido, sem saber nada, porque era o boom do negócio. Mas eu não estava conformado com a minha situação em Corumbá. Eu queria algo maior. Aí eu fui convidado para vir para Campo Grande. Eles me conheceram, sabiam como eu trabalhava. Mário, você tem que morar em Campo Grande, você tem que fazer em Campo Grande. E eu larguei tudo e vim morar em Campo Grande em 2004. Numa situação confortável, saiu de lá e como foi isso? Começar aqui foi fácil? Na verdade, lá era de sucesso. Tinha bastante cliente, eu tinha no mínimo 30 clientes por dia. E eu achei que vindo para Campo Grande teria o mesmo sucesso. E não foi bem assim? Não foi bem assim, né? Cheguei lá, eu vendi a empresa, procurei alguém para comprar a empresa, vendi a empresa e peguei todo aquele dinheiro que eu vendi a empresa e comecei do zero aqui. Um ano e pouco eu gastei toda a minha reserva e não tinha tanto cliente como tinha lá. Ainda. Não tinha resultado, então foi assim meu começo, meu reinício, minha... E onde que foi que aí você estabilizou, você chegou num nível bacana de crescimento aqui em Campo Grande? Aqui em Campo Grande. Cláudio, eu devo te dizer o seguinte, alguém me disse que o melhor negócio é o seu negócio tocado com paixão, prazer. E o pior negócio que você pode ter é o seu negócio tocado sem prazer, sem paixão. Eu comecei a me reapaixonar pelo meu negócio, fazer com prazer, com vontade, todos os dias. Todos os dias tem que fazer isso, não é uma vez por semana, é todos os dias. Ter vontade de trabalhar, e aí que foi que eu entendi que podia fazer sucesso nessa área mesmo. Aí já veio internet, já veio telefonia, já veio celular, mas o meu negócio mesmo é TV por assinatura. TV por assinatura. Começou lá com a parabólica e você veio acompanhando, tendo constância no mercado, até chegar a TV por assinatura. A pergunta que eu quero te fazer, você pode se considerar então a maior em Campo Grande hoje? Então, Cláudio, a empresa que eu represento, ela classifica seus credenciados em 3 categorias. Comum, especial e Master. Hoje nós temos a classificação Master. Entendeu? Valeu essa jornada de 22 anos, então? Era um sonho meu, né? Eu trabalhei durante 10 anos nessa operadora como credenciado. E o meu sonho era ser Master. Que é no segmento de canais por assinatura. TV por assinatura, né? TV por assinatura. TV por assinatura. Hoje quando eu comecei, tudo era canal aberto. Você não se pagava para assistir, né?
E a gente desbravou isso, vender algo que a pessoa pagar para assistir canais, chegar em casa, sair dos canais abertos, da mesma programação que existe há 20 anos. A maioria dos programas abertos, dos canais abertos, tem 10, 20 anos. E você chegar em casa, o pouco tempo que você tem hoje, para ter um momento de entretenimento, um momento de lazer, de informação, você chega em casa e quer ver algo melhor, diferenciado. E aí esse canal, essa TV por assinatura te dá esse poder de escolher, né? Totalmente, te dá liberdade para você escolher o canal que você quiser, assistir na hora que você quiser. Hoje tem um gravador, você pode gravar, tá lá no seu escritório, manda um comando pro seu aparelho na sua casa, você grava o programa que você quer e vai chegar em casa e assistir no conforto da sua casa, não é massa? Meu nome é Cláudio Ribas. Meu é Marildo de Franco. E esse é o quadro Vitrine. E hoje o bate-papo é sobre produção sucroenergética, produção de bioenergia em Mato Grosso do Sul. O bate-papo é com o Roberto Landa, presidente da Biosul. Roberto, já falamos um pouquinho no primeiro bloco sobre produção, a safra. Agora, a gente sempre conversa na rua, né? E a gente tem aquela famosa pergunta: pô, mas se o estado produz tanto etanol, por que o etanol não baixa? Por que ele não fica mais competitivo em relação à gasolina? Qual que é a explicação para isso? São diversas. Existe muito mito a respeito disso, né? O pessoal, muita gente já me perguntou se o etanol da gente tinha que ir até Paulínia. Já escutei essa história, que vai para fora, depois volta, tem imposto, enfim. Não vai. Também escutei que ia faltar etanol. É importante dizer que a produção de etanol que a gente teve até o momento, produzimos aí 3 bilhões e 100 milhões de litros, é mais ou menos 10 vezes o consumo anual do Estado. Então, importante dizer, a gente produz muito mais do que a necessidade do Estado e que todo etanol, existem distribuidoras de combustíveis aqui, ou seja, as usinas não podem vender diretamente para o consumidor, nem para os postos. Então a gente vende para as distribuidoras, que vendem para os postos de revendedores e aí vai para o tanque do automóvel de cada um. Muito bem, nós temos aí uma produção mais do que suficiente para abastecer o Estado, existem bases de distribuição aqui no Estado, então o etanol fica aqui. Evidentemente, existe uma questão tributária, existe diferença de tributos estaduais de Estado para Estado, e a construção do preço do etanol, posto que a gente vende muito mais para fora, mais de 80% do nosso etanol é vendido para fora, é uma questão muito mais regional que vai ditar o que é o preço. Mas, sobretudo, quem manda é o consumidor. Agora, existe alguma proposta ou alguma possibilidade ou iniciativa de que as usinas que produzem consigam vender diretamente para os postos, evitando, por exemplo, uma distribuidora? Isso é possível, na sua opinião? Olha, hoje não é possível. Tem se falado muito nessa possibilidade como uma perspectiva de que o consumidor consiga um produto mais barato. Mas isso está em discussão? Isso está em discussão. A Agência Nacional do Petróleo, que é quem regula isso, já validou. Existem projetos de lei no Congresso também validando isso. Faltam aí amarrar algumas coisas. Mas é importante que o consumidor veja, assim, não é só o etanol que o produtor não vende direto para o consumidor. Assim, qualquer produto, automóvel é assim, fruta é assim, existem vários produtos, vários exemplos. Existe uma logística, né? Existe uma logística, gente. Produção é diferente de distribuição, são dois negócios diferentes. Então, o sistema de venda de uma usina, você vende para poucos clientes, você tem grandes carretas que carregam o etanol. Existe todo um fluxo de produção que é muito diferente do fluxo de abastecimento de posto de combustível. O que acontece é que essa estrutura de distribuição, na hora que passa para a usina, você tem que passar a mesma estrutura. Você tem que ter muita gente, uma equipe de venda grande, você tem que ter milhares de clientes em vez de uma dezena de clientes. Então, a usina vai ter que incorporar o que a distribuidora faz hoje. Ou seja, o mesmo custo. Então, ficaria quase inviável também. O meu problema é o seguinte, o que está se falando é um projeto de lei onde seria digamos, não seria obrigatório, mas na hora que você faz isso, o consumidor vai ter uma expectativa, dizer, opa, agora vai baixar de preço. Não é isso que vai baixar de preço. Então a gente entende que o mercado é sempre em discussão. Eu sou o primeiro cara que quer ser competitivo, né? Eu acho que a gente quer sempre buscar mais competitividade, né, com o nosso concorrente, que é a gasolina, mas não é por aí que a gente vai... Eu ia te perguntar isso. Em relação ao preço do etanol,
comparado com gasolina, comparado com óleo diesel, que são os concorrentes do etanol. O que falta, se é que falta alguma coisa, o que é possível fazer para que se baixe o preço do etanol, já que tem todas as vantagens de ser um combustível limpo, né, e que ainda enfrenta resistências de preço de mercado para ser usado em maior escala? Você tem vários aspectos que tem. Você tem um aspecto tributário, que é uma questão importante, que é uma questão que está muito em evidência agora no momento do novo governo. Você tem uma questão nossa dentro de casa, eu gosto sempre de olhar para o próprio umbigo, que a gente está buscando cada vez mais. A gente é um consumidor voraz de tecnologia e a gente tem que ser cada vez mais competitivo na nossa produção. Você tem também o lado do nosso concorrente. Veja você que o setor passou por uma crise muito grande, porque o governo federal lá atrás começou a mexer no preço da gasolina, segurou o preço da gasolina de forma artificial, quase quebra a Petrobras e quebrou muita gente no nosso setor. Então a gente viu no Brasil todo, aqui do Mato Grosso do Sul não foi diferente, a gente viu muita empresa fechando, muito emprego virando pó por conta desse desacerto em termos de políticas públicas. A gente espera, políticas públicas federais, a gente espera que isso bom, já recentemente essa política de intervenção no mercado já foi afastada, então isso é um alento para o produtor, então tem que ter ambiente bom para produzir. Vamos falar mais sobre isso, né? O estado já teve 23 usinas em funcionamento, hoje tem 19, vamos saber o porquê disso e qual é o nível de tecnologia dessas empresas daqui a pouquinho e o que está vindo também para o futuro do setor, não só em Mato Grosso do Sul, como no Brasil. A gente volta já com um papo aqui com o Roberto Holanda, presidente da Biosul. Até já. Nossa missão é contribuir de forma integral na formação do ser humano criado à imagem de Deus. Contribuindo assim para um mundo melhor e mais justo. Eu sou Suilene Campos, diretora do Instituto João Batista. Vem conhecer nossa escola? Você está procurando qualidade, requinte e design diferenciado? Não Quarto Colchões e Enxovais, você encontra enxovais com toque acetinado, fio egípcio e bordado inglês. Camas e colchões com conforto, design e dedicação que só produtos feitos à mão podem proporcionar, com fio egípcio e bordado inglês. Venha nos visitar em uma de nossas lojas. Um Quarto Colchões e Enxovais, onde seus sonhos acontecem. Mania de Lígia, atendimento express, sem hora marcada, unhas, cabelos, sobrancelhas, maquiagem e a incrível depilação com cera marroquina, 80% menos dor e 100% natural. Venha, são vários profissionais prontos para te atender. Mania de Lígia, Avenida Afonso Pena, 3668, 3222-5024 e 99263-3756. Já estamos de volta com Ideias e Negócios, agradecendo mais uma vez ao IoTed Lounge, onde a gente grava o programa, pessoal da Supernova, palestras e treinamentos, Zezé Guerreiro, cenografia e também aos profissionais da Arte Luz e Eventos. Obrigado, pessoal, por ajudar aqui na produção do programa. O bate-papo hoje é com o Roberto Holanda. Roberto, o Estado já teve aí 23 usinas em funcionamento. Hoje temos 19. Né? Lembramos também de uma época que havia muitos projetos para instalação. Como que a gente pode classificar o fechamento de 4 usinas? É natural? É uma adequação de mercado? Como que você avalia? Acho que tem duas maneiras. A gente veio há 10 anos atrás, houve um ciclo de crescimento muito grande no setor, e evidentemente que havia alguns exageros. Ainda assim, o setor, eu lembro que há 10 anos, quando a Biosul foi criada, a gente produzia aqui no estado 14 milhões de toneladas, hoje vamos para 50. Então houve um crescimento expressivo, apesar da gente ter tido uma redução em termos de unidades que estão processando, a gente mantém um número crescente de produção. A gente chegou até 50 milhões de toneladas, caímos um pouquinho, mas a gente vai retomar isso. E a área também, que é uma área que a gente usa
que ela segue mais ou menos, não houve uma redução expressiva diária, não houve redução diária. Infelizmente a gente teve sim, esse é o pior dado de todos, uma redução no número de empregos, né? Isso foi uma coisa que o Brasil todo sentiu. A gente viveu uma crise muito grande, o que a gente chama de tempestade perfeita. Você teve uma crise econômica no mundo, você teve uma crise no mercado de açúcar, você teve uma crise interna no Brasil muito grande e uma intervenção do Estado no nosso mercado. Ou seja, a gente apanhou por tudo que era lado e não foi diferente. No Brasil fecharam aí quase 100, vamos lá, mais de 80 empresas. A indústria sofreu, o comércio sofreu, e no setor não foi diferente. E o nosso setor começou a apanhar antes, né? Então foi uma coisa muito, muito ruim. Ainda assim, o Estado continuou firme, é o que eu estou dizendo. O ciclo de crescimento do Mato Grosso do Sul começou um pouquinho atrasado com relação ao do Brasil, portanto, a gente conseguiu continuar estável em termos de tamanho de produção ao longo dessa crise como um todo. Do que temos hoje, temos espaço para crescer mais? E pergunto, é saudável crescer mais? Como que você avalia? Olha, nosso estado é fantástico. Hoje o Mato Grosso do Sul, é importante dizer assim, nossos colegas da pecuária estão ficando cada vez mais eficientes, portanto precisando de menos terra. Então existe espaço para crescimento, não só da nossa, mas de qualquer outra cultura. Existem estudos do estado que avaliam que tem 8 milhões de hectares disponíveis para qualquer cultura que queira se expandir, sem prejuízo a outra produção do muita estado. Coisa, né? E mais importante, sem derrubar uma árvore. Já está disponível. Já está disponível. Então às vezes é uma terra que até quando você ocupa ela, você vai recuperar solo, vai evitar erosão. Então é um crescimento absolutamente benéfico para o Estado. Emprego, renda, ecologia, meio ambiente. Então, deixa eu te emendar outra pergunta então. Se tem um Estado com essa capacidade, que pode se ocupar em parte com o setor sucroenergético, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes de entrar no ar, sobre a questão de políticas nacionais, de estímulo, de incentivo e, claro, para atender a demanda futura. Você acredita que o Brasil consegue, de alguma maneira, colocar mais força, mais foco no setor, explorando todas as vantagens do combustível limpo? Olha, o empresário precisa de um bom ambiente para investir, de previsibilidade. O Mato Grosso do Sul já deu provas bastante de que é um excelente lugar para se investir e que ainda tem espaço para crescimento. O que o Brasil não tinha era um programa, um plano, e agora tem. Foi criado pelo Ministério das Minas e Energia no governo passado, o RenovaBio. O que é o RenovaBio? É um programa que primeiro atende aos compromissos que o Brasil assumiu lá no Acordo de Paris, na COP21, em termos de reduções de emissões. O Brasil assumiu compromissos bastante ousados de redução de emissões através do aumento do uso de biocombustíveis. Etanol, biodiesel, bioquerosene de aviação, biogás, uma série de biocombustíveis que o Brasil se comprometeu a adotar. Muito bem. Por outro lado, um aumento do uso de biocombustíveis vai ao encontro de uma necessidade do Brasil, que é gerar mais emprego, que é gerar mais investimento e aproveitar uma característica nossa que é de grande produtor agrícola. Então, existe esse programa, chama RenovaBio, ele já foi aprovado, já é lei, já tem metas, ele está em fase final de regulamentação. Esse programa prevê o Brasil dobrar de tamanho no consumo de biocombustíveis, praticamente isso, até 2030. Então, a gente está prevendo um novo ciclo, evidentemente que sem bolha, tá certo? É um novo ciclo. Sustentável, crescimento sustentável. Exatamente, calcado em metas factíveis, não tem subsídio, não tem imposto, é um programa calçado no mercado, que inclusive a sua estruturação é feita de forma a incentivar os ganhos de eficiência da nossa cadeia, ou seja, a ideia é que a gente fique cada vez mais competitivo, portanto cada vez mais barato. Então, olhando para os próximos 10 anos, o cenário seria favorável para Mato Grosso do Sul nesse contexto nacional? Eu acredito que sim. Roberto,
obrigado pela entrevista, obrigado pelo bate-papo. A gente aprendeu um pouco mais sobre o setor sucroenergético, o setor de bioenergia, que é tão importante também. Agradeço muito a sua participação. Foi um grande prazer, pena que acabou, mas é rápido, né? Estou à disposição. Muito obrigado, tudo de bom para você e para você de casa também. Muito obrigado pela companhia. Acabou mais um Ideias e Negócios. A gente volta na próxima semana aqui na TVI Band. Grande abraço e até lá. Tchau!